Boa tarde. Imagina acompanhar dia após dia um filho que começa a perder as forças, que passa a ter convulsões e perceber que algo não está certo e mesmo assim não ter nenhuma resposta. Eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e hoje no Você Bem Melhor nós vamos contar a história de uma criança e de pais que enfrentaram o medo, a angústia e uma longa jornada em busca da compreensão. Uma caminhada marcada por dúvidas, por quedas, mas também por amor incondicional, coragem e uma fé que se recusa a desistir. Fique com a gente para conhecer essa história, que ela vai te emocionar, te ensinar e transformar a sua vida. Mas antes da gente receber os nossos convidados, eu quero saber com você se você está acompanhando a gente. Se você já abriu o seu Instagram e colocou lá @dr.rodrigogurgel. Chegando lá, você vai ver todos os nossos programas, você vai ver todas as pessoas que passaram aqui, todas as histórias, e é lá que eu quero saber o que você está achando. Está gostando? Qual é a história que você mais gostou? Tem alguma história de alguém que você conheça que merece ser vista e o Brasil e o mundo merecem conhecer? Manda pra gente. E se você vai fazer parte de alguma romaria, vai vir aqui para o nosso santuário, para a Basílica de Aparecida, fala pra gente quando é que você está vindo, fala se você tem alguma história para contar aqui que a gente pode alinhar para você estar aqui no Você Bem Melhor e contar a sua história. E agora nós vamos receber aqui os nossos convidados, o Tiago e a Rose, que são os pais do Caio. Tiago, Rose, sejam bem-vindos. Prazer meu. Imagina, eu que agradeço vocês estarem aqui com a gente para contar essa história maravilhosa de superação. Vamos lá, podem ficar à vontade. Muito obrigada. O lugar de vocês aqui. Vou sentar aqui do ladinho. E agora, quero saber de vocês. Me conta essa história, como tudo começou até vocês chegarem aqui. Uma situação muito complicada. Diga lá. O Caio, ele teve um atraso de fala, né? Desde um ano e meio a gente percebeu esse atraso de fala nele. Sim. Ele iniciou as terapias fonoterapia com 2 aninhos de idade. Até então... Só que não tinha A gestação foi normal? A gestação em si foi. Certo. Assim, no parto em si, ele teve que ficar na UTI por 5 dias. O coraçãozinho dele ficou cansado, né? Porque precisou tentar induzir. E certo. aí, nisso, o coração dele ficou cansado, então precisamos fazer a cesárea. Nisso, ele não chorou, então foi direto para a UTI. Entendi. Mas até então, foi tudo normal, né? O único problema que apresentou nele foi o atraso da fala. A evolução motora dele foi um pouquinho atrasada, mas não algo assim, muito atraso, né? Entendi. Tirando a fala, então, para vocês pais, tudo correndo normalmente. Perfeito. Ele corria, subia na mesa, cadeira, rack, tudo. Sei. Ia pra creche, tudo. Ele fazia todas as atividades normais. O único problema era a fala. Ele tinha um atraso de fala, né? Ele não conseguia formar as palavrinhas. Mas ele se comunicava com a gente do jeito dele, né? Ele apontava, ele falava pouquinhas palavras, papai, mamãe, banana, totó, tudo ele fazia. Mas né? mesmo assim vocês decidiram, né, avaliar e levar para fono. A primeira coisa que a gente notou foi realmente o atraso da fala que nos encaminhou para tentar procurar outros especialistas, né? O porquê que ele não estava falando, né? Então, o primeiro especialista que a gente procurou foi a fono. Isso. A gente fez fono por uns 6 meses com ele, né? Isso. Aí a gente viu que também tinha algo errado, ele não estava desenvolvendo 100% com a fono, a gente não sabia se era profissional ou se era alguma outra coisa. A gente decidiu dar uma pausa e depois a gente passou na neuropediatra para ver o que ela poderia falar, né? Quando a gente joga no YouTube sobre atraso de fala, a primeira coisa que aparece é autismo, né? Então aquilo ali já regala o olho da gente. Porque é a saída que a gente tem hoje, né? As pessoas reclamam, não joga, pra gente saber, não joga. Mas elas têm que entender também que quando a gente está agoniado, a gente quer uma resposta. Sim. Até você marcar o médico, chegar lá para saber, você quer alguma resposta, é ele que você vai. O único problema da rede social hoje é que ela começa com aquilo que é de mais grave, às vezes, e aí você olha e fala assim, caramba, ao ponto de... por que não fala? E ele te apresentar alguma coisa que leva até a morte. Aí você falou, peraí, só por causa da fala? E às vezes a coisa é mais simples. Mas é natural porque nós estamos em busca de respostas, né? Algumas pessoas também sempre falavam pra gente, toda criança tem seu tempo, tudo, né? Mas a gente, como pai, a gente sentia que tinha
algo errado, né? Com Algo que 2 estava aninhos. atrasado. Teve um episódio bem peculiar assim, que a gente saiu para almoçar, eu, a Rose, o Caio e minha mãe, e aí tinha uma piscina de bolinha, tudo lá, e uma outra criancinha, na mesma idade do Caio, mesmo tamanho, né? E aí a criança veio na nossa mesa, assim, aí eu falei, qual é o seu nome? Ele, acho que Murilo. Quantos anos você tem? 2. Tipo, a mesma idade do meu filho, né? E a gente viu a diferença daquela criança, né, de cognição e de fala para o meu filho que estava falando. Ele tinha uma boa cognição, mas ele falava muito pouco, né? Entendi. A gente tem uma fotinho do Caio aqui pra gente já conhecer ele. Ah, ali, ó. Isso aí. Esse é o Caio. Porque às vezes a gente conta a história e aí ele não tá por aqui, aí as pessoas ficam, mas cadê o Caio? Tá aí, olha, para todo mundo de casa já saber quem é o Caio. Esse daí, o meu reizinho. Mas e aí, fala pra mim, como é que foi? Olha lá, o Caio com a cara de quem não fica quieto dentro do carro, né? Ativo muito. E aí, em todo esse processo, aí vocês foram para neuro. E aí houve uma dificuldade de chegar até neuro. Como é que foi essa jornada até chegar ali? Foi um processo difícil, né? Neuro é muito difícil encontrar, principalmente pelo convênio, né? Sim. É muito difícil e a primeira neuro que o Caio passou, já veio, na segunda consulta veio o diagnóstico, né? Ela já deu o diagnóstico do autismo para ele. Nisso fomos buscar as terapias. Então aí que entrou mais terapias. E ele né? tinha quantos anos? Uns 2. O Caio tá com quanto agora? Hoje ele tá com 4. 4 anos. Ele tem uns 2,5, eu acho. Esse diagnóstico de autismo a gente recebeu em agosto de 2024. Isso. Tá. Perfeito. E aí? Ele é de dezembro de 21, então a gente recebeu esse primeiro diagnóstico dele de autismo em agosto de 2024. Tá. E aí começaram a procurar qual era a forma de tratamento para o que vocês estavam recebendo como diagnóstico. A neuro sumiu, né? Sumiu depois? A gente recebeu o laudo, o primeiro laudo, e aí depois a gente tentou marcar uma outra consulta e não conseguia achar ela de jeito nenhum. E aí o convênio a gente tinha muita dificuldade, né? A gente ligava, entrava no site, entrava no aplicativo e não achava especialista para cuidar do caso do Caio. E como é que ficava nesse meio tempo? Ele normal? Teve alguma coisa de diferente do habitual? Entrou as terapias, né? Depois do diagnóstico veio as terapias, aí foi liberando aos poucos, né? Então veio a psicóloga, Sim. a fono, psicomotricista, terapia ocupacional. Entrou todas essas terapias e o Caio não tinha evolução. Era pouquíssima evolução, tanto para a idade dele quanto pro... Ele tinha especialistas, sim, né? Sim, ele estava com respaldo para isso e nada acontecia. São especialistas bons, porque você via as crianças da clínica tendo uma evolução, né? Os pais... meu filho começou a falar, né? Algumas palavrinhas. E vocês... E por que não, né? Aqui... Quando a gente começou a frequentar as terapias, foi um alívio pra gente, né? Que a gente ia ver a evolução, né? E quando é que tocou? Agora a gente tem que ir mais além, porque a coisa não está acontecendo. Ele começou a gente teve essa dificuldade de passar no neuropediatra do convênio e a gente procurou um primeiro neuro fora do convênio, né? Por indicação até do pessoal, das terapeutas, né? Porque o Caio era muito agitado, ele corria. Se ele tivesse aqui, naquela época ele ia estar aí subindo, tentando pegar no mouse ali, ia estar atormentando a gente. No bom sentido, né? Sim. Então indicaram para a gente passar num outro neuro que atendia o pessoal da região ali do ABC. E aí a gente foi nesse neuro, levamos os dados, né? Do Caio, tudo, e aí a gente entrou com a medicação, né? O neuro indicou pra gente dar uma medicação para ele para tentar baixar um pouquinho a frequência dele, para ele ficar menos agitado, para ele poder responder melhor nas terapias. E aí quando a gente entrou com a medicação, ele começou a ter muita irritação, ele começou a tomar risperidona. Sim. E depois ele passou o canabidiol pra gente. Não sabemos se foi o risperidona, mas ele ficou muito irritado, inclusive nas terapias. Então ele começou a meio que não
desenvolver o que ele deveria ali nas terapias, né? Ele ia para terapia e antes dos remédios ele ficava bem, mas depois ele ficava chorando muito, ficava bem agitado. E aí entrou uma confusão mental na parte da gente, porque a gente não sabia se eram os remédios que estavam causando aquilo, né? Ou se era do autismo, né? Porque quando a gente ia no médico, o médico sempre falava pra gente que tudo aquilo que estava acontecendo com o nosso filho era relacionado ao autismo. Certo. E aí entra a parte a convênio geralmente trata a gente como demanda, né? Você vai lá, ele só aumenta a medicação para você e fala que vai ficar tudo bem. E não estava ficando, né? Então foi isso que começou a preocupar a gente de alguma forma. Isso é um absurdo, né? Ser tratado como demanda, não é demanda. É muito, né? é muito. São pessoas que precisam, né? E isso é muito complicado. Isso é muito complicado quando a gente fala, às vezes, em retorno médico, quando nós pagamos a consulta em termos de plano de saúde. Né? É uma diferença. Exatamente. A gente tem que pensar, para você de casa estar pensando, o plano de saúde, a gente fala assim, mas paga pouco ao médico. Não interessa o que o plano de saúde faz em relação ao médico. O que interessa é que você está pagando e está pagando caro. Às vezes você vai pagar uma consulta que não é barata, mas o caro que você está pagando mensal ao plano de saúde é o que ele tem que ter como acolhimento para você. Então, os planos de saúde têm que parar com essa coisa de achar que as pessoas podem pagar ao plano bastante por mês, porque se a gente fica 5 dias sem pagar, eles cortam, né? E eles podem demorar para te dar um retorno de exame, para te dar um retorno de cirurgia, para te dar um retorno de consulta. E quando te dá um retorno, você é tratado como demanda. Né? Não é demanda, são pacientes, são pessoas que trabalham, que tiram o seu dinheiro do bolso, que pagam e muito caro e que pelo que se paga, no dia seguinte, quando ele liga, ele deveria ter o exame marcado, ele deveria ter o médico marcado. Mas está muito lotado, então contrata mais médico, porque o que se paga tem que ter um tratamento de ouro não, de diamante. Então assim, eu acho que é bem importante você falar isso. Tá? A gente já vai continuar com a história do Caio. Você de casa não sai daí não, a gente vai continuar já com a história do Caio e vocês vão saber o que o Caio tem e como é que ele está se cuidando. A gente volta já. Estamos de volta aqui nos estúdios do Subsolo do Santuário Nacional com o programa Você Bem Melhor. E para me ajudar a desvendar o diagnóstico do Caio, você de casa ficar sabendo o que ele tem, como é o tratamento dele, eu chamo a doutora Manuela Galvão, médica geneticista. Manuela, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, viu? Manuela já é de casa, prazer enorme estar com você. Pedir para você de novo falar com o pessoal de casa onde é que a gente se encontra. Fala. Me encontra? Isso. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, né? Isso. Pelo Instagram, @genética-médica_ descomplicada. Pelo LinkedIn, só digitar meu nome. E eu sou diretora médica da Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. E se buscar por lá também me acha. Maravilha. E a gente tem que se encontrar de qualquer forma, né? Sim. Fica à vontade. Pode sentar aqui do ladinho da Rose e do Thiago. E antes, para vocês também ficarem um pouquinho... E para vocês ficarem também um pouquinho mais à vontade para falar sobre o Caio, tá? Vamos rapidinho aqui projetar qual é o diagnóstico do Caio. Eita, calma aí que agora eu vou precisar. Ceroide lipofucinose neuronal tipo 7, CLN7. O pessoal da genética gosta dos nomes difíceis, né? E longos e uns trava-línguas nossos, né? Eles já devem saber falar assim, rapidinho, sim, né? Fala pra gente, infelizmente. Então, CLN7 é dentro do grupo das doenças de Batten, né? São CLNs. É uma doença lisossomal. Que é um erro inato do metabolismo. Os nomes são difíceis mesmo. Sim. E assim, é difícil você falar isso de uma forma... É como se fosse uma usina... O lisossomo, ele é uma organela da célula, que ela é meio que uma usina de armazenamento e excreção. Certo. E aí, falta uma enzima ali, nessa usina, que vai quebrar a lipofucinose. Entendi. A lipofuscina. Sim. E aí vai fazer com que ela se acumule, e se acumula principalmente nos neurônios. Entendi. E aí, se acumula nos neurônios, vai causar todos os sintomas. O atraso de fala,
regressão do desenvolvimento. Sim. A criança pode apresentar crises convulsivas. Isso que eu ia perguntar, que eu vi que tinha uma história de convulsões, né? Como é que foi isso? Isso foi um alerta para vocês também, dentro daquele tratamento que ele não estava, né, evoluindo? Como é que foi isso? Então, quando a gente iniciou a medicação, logo depois ele começou a ter leves espasmos, assim, né? Ele estava dormindo, aí ele dava uma sacudidinha assim, e a gente sempre levava para o médico que a gente passava. Doutor, ele deu um leve espasmo. Isso é do autismo. Tem muita criança autista que tem isso. E o Caio ficava doente, a gente levava. Ele ficou com febre, então isso é da febre. Nunca ia a fundo, porque tinha a barreira do autismo, ou eles colocavam outra barreira para realmente dar um diagnóstico de verdade para o nosso filho, né? E ele começou a apresentar algo muito comum da lipofucinose, que é as crises tônico-clônicas, né? Que no caso do Caio, ele é como se fosse um choquinho. Ele dava uma sacudida assim e desfalecia também, né? Às vezes ele teve bastante queda. Isso começou a preocupar muito a gente, né? Tanto que tem algumas imagens aí, o vídeo que ele tá de capacete. Até a gente colocou comprou um capacete de rugby para poder... Isso vai vir direitinho. Pode falar. Para poder proteger a cabeça dele, né? Porque ele dava uma chacoalhada e tinha a queda súbita, assim, caía para trás. Ali, ó, que você falou. Isso, a gente começou a colocar esse capacetinho nele para poder proteger. Entendi. Pra quando cair, não, né? Não machucar. Perfeito. E para o pai é muito doloroso ver o filho tendo uma crise convulsiva, né? Acho que é um dos episódios mais dolorosos para os pais. É uma crise de convulsão, assim, do filho. Ele não tem aquela convulsão de babar, nem nada. Né? Mas é um estado de alerta tão grande que a gente tem que ficar, que é desesperador, porque pra gente no início que a gente não sabia o que era, o sentimento de incapacidade que um pai sente e levando o filho ao médico e o médico também não saber o que o filho tem, é muito cruel pra gente, né? Foi muito cruel tudo isso. E ele ficou internado em abril, porque ele teve várias crises. Chegando lá, os médicos também não sabiam essa internação, mandaram a gente para a UTI, porque iam indentalizá-lo. O médico falou que era uma crise de ausência, ia ter que resetar ele, não foi o que falaram para a gente. E aí ele entrou com o levetiracetam, foi a primeira medicação, e passaram a ressonância e um eletroencefalograma bem curto, assim, e depois já mandaram a gente para casa. Por isso que a gente tem raiva do plano de saúde, né? E aí falou, vocês têm que marcar uma ressonância. Aí o médico prescreveu a ressonância errada, a gente não conseguiu marcar, foi voltar a fazer uma ressonância só lá para junho. Uma sucessão de erros, né? Deve ter pedido sem sedação, né? Também. Foi isso. Foi, aí, na hora que a gente mandou... Comum esse... Mandou... não, o médico não escreveu da forma correta. Aí a gente só conseguiu fazer em junho, aí começamos a passar com outro médico lá do convênio também, que aí entrou com a outra medicação, que era... No laudo da ressonância que ele fez em junho, o técnico, colocou lá que ele tinha hidrocefalia. Então, nisso, quando a gente foi no neuro, o neuro olhou aquilo e falou... Então, ele tem hidrocefalia. Ele riscou ainda, ele riscou o laudo assim e falou, tá vendo isso aqui? Ele falava com essa voz, tá vendo isso aqui? Seu filho tem hidrocefalia. Eu falei, mas nunca falaram isso pra gente. É normal a confusão ou é absurda? Porque assim, o que me deixa pasmo, né, diante do que vocês estão relatando, eu acho que a gente vai fugir até um pouquinho do protocolo do programa, mais uma vez a gente vê profissionais da saúde, tá? Navegando naquilo que é mais confortável. Aí eu fechei um diagnóstico com autismo, então tudo é autismo, tudo é autismo, tudo é autismo. E você vê que a criança começa a fugir das características daquilo que se entende por autismo, e é o autismo, e a família está agoniada, né? E aí depois começa essas sucessões. E assim, não sabem nem que os geneticistas existem. Muitos. Quando eu falo para alguns colegas médicos, não, eu sou geneticista. Geneticista? Faz o quê? Fica no laboratório? Absurdo, assim. Né? Mas a história de vocês, por mais absurda que seja, e é absurda, ela é extremamente comum para o portador de doença rara. É extremamente comum. E aí você vê a falta de estudo das pessoas, né? São muito parecidos de todas as doenças raras. Os sintomas começam com a crise convulsiva, e os médicos, muitos, mesmo neuro, não tem conhecimento. Você pode não... Eu sempre falo isso aqui. Você pode não saber o que está acontecendo,
mas você tem que saber direcionar aquele paciente, porque pode não ser da sua especialidade. Você fala, mas espera aí, isso aqui... E para isso você tem que estudar. O problema é que as pessoas estão assim, é a minha especialidade, fugiu a minha especialidade, eu não sei o que fazer. Não, peraí, fugiu a sua especialidade, você tem que saber mais ou menos o que está acontecendo para você poder orientar essa pessoa. E às vezes você do seu consultório fala assim, eu conheço a geneticista Manuela, eu vou dar uma ligada para ela e vou pedir para marcar, para ela poder daqui já te receber lá. Está faltando isso. Isso não tem nada a ver com formação, isso tem a ver com a humanização, com a qualidade do ser humano. Porque é muito confortável te manter pagando a minha consulta para eu falar que é autismo. Sim. É isso aí, doutor. Sim. Mas pode falar que eu te interrompi, E perdão. assim, começa o erro lá de trás. Não escuta os pais. Os pais estão dizendo que tem alguma coisa diferente na criança. Eu repito isso em todo canto que eu vou falar. Tem alguma coisa errada. Não é só autismo. A criança está apresentando um atraso. E eles dizem, não, cada criança tem seu tempo. Os pais saem sempre de loucos. Cada criança tem seu tempo. Aí tá, fechou o autismo. É isso. Beleza, fechou o autismo, vamos lá tratar o autismo. Não está evoluindo. Não escutaram os pais mais uma vez. Apresentou convulsão. Não, convulsão pode aparecer em pacientes autistas. Mas todo paciente autista merece uma investigação genética. Sim. Porque o autismo ele é multifatorial com fundo genético. Então, merece uma investigação genética, porque tem várias patologias que tem como um sintoma o autismo. Então, a gente tem que, sempre tem que voltar para lá para procurar. Por que a criança é autista? Pode ser uma síndrome genética grave, né, que os sintomas foram ali compatíveis com o autismo, mas é uma síndrome genética grave, é degenerativa. Então, você precisa agir ali, rápido, para aquela criança. E como é que investiga? Então, pensando na CLN7, o melhor, assim, você vê uma criança que tem uma regressão de desenvolvimento, uma ataxia, né, que é uma alteração do movimento, do caminhar, que tem convulsão, o melhor exame, sem dúvida, assim, é fazer o exoma. Uhum. Por quê? Porque são sintomas que não são específicos de uma doença única, que você vê, só essa doença apresenta isso. Você não tem um direcionamento muito bom. Existem painéis também, que é mesmo por NGS, que é um método diagnóstico. Existem painéis para epilepsia que ajudam também, ou o exoma, que pega todos os exons do genoma. Então, você consegue não precisar fazer um exame invasivo, porque é um exame de saliva, de sangue, e ter um diagnóstico mais rápido e mais preciso. E né? para tratar? Para tratar, existem doenças que a gente tem tratamento específico, cada vez mais, certo? Aqui no grupo das lipofucinoses seroides neuronais, a gente tem o CLN2, que tem tratamento no Brasil, que é um tratamento intratecal. A gente, para CLN7, tem tratamento surgindo lá nos Estados Unidos. Acho que foram 4 pacientes, eu recebi o estudo, tem 4 pacientes... E a gente está buscando também. Que já tiveram evolução e estão continuando o estudo agora. Mas, assim, a perspectiva futura das doenças que são neurodegenerativas, das doenças genéticas em si, ela está cada vez melhor. Por quê? Porque a gente tem agora o CRISPR-Cas9, que faz edição gênica. A gente tem a terapia gênica específica, que é por vetor viral também, que a gente já tem outras doenças que tem tratamento. E o tratamento, a terapia gênica, ela pode estacionar ali a doença onde ela está. Então, evitar uma evolução de uma doença que tem um desfecho muito ruim, você pode fazer com que a doença estacione ali. Então, quanto antes for feito, melhor. Quanto antes o diagnóstico, melhor. Só uma abertura do diagnóstico, você falou do exame, né? E eu vi que teve uma dificuldade de vocês conseguirem fazer esse exame. O Caio ficou internado 2 vezes, em abril, essa que eu contei agora, e em agosto, quando esse médico que a gente estava passando dessa história... A internação dele, né? Esse foi o dia que a gente chegou para fazer a internação. A gente chegou para fazer uma ressonância, na verdade, que o médico tinha passado, porque falou que ele tinha hidrocefalia, e a médica responsável pela ressonância não quis fazer, porque a gente falou, ele está tendo algumas crises epiléticas, né? Sim. Ela falou, só faz no hospital. Aí eu desci no consultório médico, né, que era o 4º andar, o médico atendia no 2º, e aí eu mostrei para ele, falei, doutor, o senhor passou tanto remédio com meu filho, ele não está andando, que o Caio tinha perdido o caminhar dele mesmo, né? Ele pegava ele no colo, ele
esticava a perna assim, ele continha a perna assim. E aí, de novo, mostrando para o médico falou, isso é hidrocefalia. Aí desceu para o pronto-socorro, abriu um prontuário lá com a médica que estava responsável lá e internou a gente com o diagnóstico de hidrocefalia. Aí pegou ali onde a gente estava na Barra Funda, a gente foi lá para o ABC, para o hospital lá no ABC. Esse vídeo aí é bem interessante porque a gente só gravou ele porque o médico não queria internar meu filho. Ele não queria internar, ele falou que a ressonância só faz com agendamento. Foi do convênio. Nesse período. Pode falar, amor. A medicação, ele chegou a tomar uma medicação que as crianças que têm a doença, a síndrome de Batten, não pode, é tóxica, que é a... Trilipital, oscarbazepina. Ela não é recomendada para seroide, né? Então, e aí nisso que ele começou a perder o caminhar, acelerou a progressão da coordenação motora dele, da perda da coordenação. E isso que o senhor tinha falado aí, do médico, o dever do médico, esse caso aí representa muito isso, porque esse médico que nos atendeu, eu tinha pedido para ele, eu falei, eu não quero um diagnóstico seu como médico, o senhor é pai? Aí ele falou, não, eu só posso lhe dar o laudo técnico. Eu falei, não quero falar com o técnico, o senhor é pai, eu quero que o senhor me atenda como pai. O meu filho está morrendo, está sem caminhar, está sem andar, ele está tendo várias quedas e a gente está aqui pedindo socorro. E a resposta que o médico, na ocasião, deu pra gente foi de doer assim, o coração, porque ele falou, se seu filho não está caminhando hoje, ele pode voltar a caminhar. Foi. E esse vídeo é porque eu ia brigar com ele no dia, né? Graças a Deus ela pôs a mão em mim e pediu para mim baixar a frequência, baixar o tom de voz, porque foi muito absurdo pra gente. Thiago. Aí desceu uma diretora do hospital e aí essa diretora, como ele começou a argumentar várias coisas, e aí comecei a rebater, né? Porque alguns médicos que atendem no convênio não são especialistas de verdade, né? Então, quando ele me deu os exames para falar uma coisa, eu trocava com outra. Eu falei, você quer falar sobre erro? Então, vamos falar sobre os médicos que não são neuropediatras e estão atendendo como neuropediatras. Né? Então, ele dava uma carta, eu dava outra. Aí, chegou uma diretora, essa diretora nos acolheu, né? E falou, fica tranquilo, vamos resolver a situação do seu filho. Então, a partir dessa diretora que foi feita a ressonância, foi feito o estudo do fluxo licor, para entender o que era. Entendi. Né? E o médico que chegou para dar ver as imagens também, lá do convênio, também errou. Entendi. Ele veio e pegou para mim, eu estava sozinho com meu filho internado, ele falou, seu filho não tem o cerebelo. Aí eu falei, mas... Fiquei pensando, né? Eu falei, mas como que ele caminhou? Né? Como que ele caminhou? Seu filho não tem o verme cerebelar, é uma má formação. E, aquele dia foi o pior dia da minha vida, né? Antes do diagnóstico do CLN7, porque eu não sabia o que falar para ela. Eu não tive coragem de falar, né? E ela me ligava, minha mãe me ligava e falou, você tá triste? Eu falei, não tô. Porque o médico me deu um diagnóstico que acabou com o meu dia. E aí depois da ressonância, depois de tudo, aí ele nos chamou lá e falou, seu filho tem várias doenças neurodegenerativas. Várias. Mas quais, doutor? Não, ele teve uma atrofia cerebral e tal, não sei. Teve atrofia, então ele tem um cerebelo. Antes ele não tinha, agora ele passou a ter. Tem. É complicado. Aí foi quando a gente decidiu tirar o médico, sair do convênio e ir para o particular. E na primeira consulta do particular, posso falar o nome da médica aqui? Pode. É a doutora Juliana Pérez, né? Ela lá da Unifesp. Em 2 consultas que ela teve, ela já levantou a hipótese diagnóstica do Caio. Ela teve uma consulta assim, de umas 4, 5 horas que a gente ouviu, né? O que a gente estava precisando era ser escutado. Ela falou, meu filho tem uma doença, né? E as pessoas não estão sabendo falar pra gente o que é. E em 2 consultas ela levantou a hipótese da lipofucinose ou da ciliadose, que eu acho que chama uma outra doença neurodegenerativa, né? Ou alguma epilepsia Você já vê a diferença, né? Refratária, né? Que ela falava. Ela falou, mas eu não posso te dar um diagnóstico, eu vou te encaminhar para um neurogeneticista, ele é especialista nisso, e ele pode te falar melhor, ele pode estar vendo alguma coisa que eu não estou vendo. E o que a doutora falou é muito importante, né? Das pessoas procurarem o geneticista, porque foi 15 minutos a consulta com ele. Ele olhou o Caio assim, fez alguns testes, falou, pai, eu acho que seu filho tem um ceroide, só que você precisa fazer o exame, você topa? Eu falei, topo. Se for para saber o que meu filho tem, eu topo. São 14 genes. Aí pode ser um painel ou ele pediu o painel específico, porque ele falou, acho que você tem ele tem um aceroide. A gente saiu do consultório dele, corremos para fazer o exame,
15 dias chegou o diagnóstico do meu filho, E a coisa que já tá era para ter sido feito, porque o convênio negou o exoma, o convênio negou todos os A gente já exames. vai conversar sobre esse negócio do exoma. Antes só da gente fechar o nosso bloco, tem uma pergunta rapidinho que chegou pelo WhatsApp do Roberto Silva. Essa doença hereditária, outros filhos da família podem ter o mesmo problema, Manuela? É uma doença hereditária. As lipofucinoses, elas são, em geral, autossômicas recessivas. Existe um tipo, que é o 4, que é autossômico dominante, mas o que é recessiva? Precisa herdar um gene do pai e um gene da mãe com mutação de cada um para a criança apresentar o quadro clínico, né? E isso pode se repetir na família, sim, porque o risco nos pais sendo portadores, o risco é de 1/4, né, ou 25% de cada filho apresentar a mesma patologia. Maravilha. Obrigado. Mais De uma nada. vez você está aqui, nunca menos do que brilhante, tá? A casa é sua, sempre venha. Tranquilo. É muito bom ter você Obrigada. aqui, Manuela. Obrigada. Você de casa, não sai daí não, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta. As histórias que passam por aqui no Você Bem Melhor nos lembram que a vida tem valor e que ninguém deveria caminhar sozinho. É com esse mesmo olhar humano e solidário que a família dos devotos de Nossa Senhora atua todos os dias. Além de manter o Santuário Nacional sempre aberto e acolhedor, os devotos ajudam a sustentar projetos sociais que impactam milhares de pessoas em diferentes realidades. São histórias que se encontram. Quem doa, quem acolhe e quem é cuidado. Se você quer fazer parte dessa corrente de amor e solidariedade, entre em contato pelo 0300 210 1210 ou acesse a12.com/família dos devotos. Juntos nós podemos cuidar da vida e transformar muitas histórias. E agora nós vamos continuar aqui com a história do Caio. Já vou deixar aqui de ladinho. Mas antes da gente continuar com a história do Caio, eu não posso terminar o programa sem falar uma coisa. Que eu vi uma história cheia de erros, cheia de problemas, cheia de falta de empatia. Sim. E me doeu muito como médico saber que existem profissionais que fizeram o que fizeram com vocês. Mas o momento agora é de vocês, né? Eu vou deixar com vocês uma lembrança de que vocês passaram pelo programa, de que vocês passaram pela TV Aparecida. Rose e Thiago, vocês são muito importantes para nós. O Caio é muito importante. Hoje a gente entendeu uma história em que a gente não está contando uma história simples, a gente está falando de uma história de amor que não recua. O que vocês passaram e o que vocês ouviram, nenhum coração está preparado para receber. Sim. Então, quando a gente recebe, a gente tem que receber de uma forma leve, de uma forma respeitosa, de uma forma acolhedora. Porque diante de um diagnóstico difícil, o coração de vocês vai doer. Mas eu não posso deixar com que essa dor leve vocês ao desespero. É a hora do profissional sério, que infelizmente vocês demoraram para encontrar, pegar na mão de vocês e falar, é por aqui o caminho, nós vamos junto. Mas vocês não recuaram em momento algum. Vocês são muito merecedores de ser pais. Porque vocês deram amor, diante do desespero vocês tentaram se acalmar, vocês transformaram a dor em cuidado, vocês transformaram o medo em acolhimento e vocês se doaram ao Caio como deve ser. Então, assim, o Caio, ele ainda está no tratamento, eu não tenho dúvida de que ele apresenta algumas coisas que levam vocês à tristeza. Como você falou, é muito difícil ver o meu filho dessa forma. Sim. Mas, cara, o Caio tem pais espetaculares. Então, assim, talvez se fossem outros pais, não seria assim. Mas também, se fossem pais maravilhosos como vocês seriam. E eu não vi vocês reclamarem em nenhum momento da vida. Eu só vi aqui batalha, eu só vi luta, eu só vi verdade, eu só vi amor. Então, que vocês possam continuar com essa força, que vocês possam continuar sendo abençoados porque vocês são, que vocês possam continuar lutando pelo Caio. E eu não tenho dúvida nenhuma de que com esse amor que vocês têm,
com essa coragem que vocês têm e com essa vontade de viver e de dar vida ao Caio todos os dias, vocês vão ter só vitórias. Esperamos que a cura definitiva, a reversão, se possível, para o Caio surja, apareça, e enquanto isso não acontecer, que vocês continuem curando ele todos os dias, porque eu não tenho dúvida de que o amor de vocês é o melhor remédio, tá? Sim. E podem contar com a gente, porque a gente está aqui para batalhar junto com vocês. Obrigado pela presença. Eu quero que vocês falem sobre o Caio rapidinho, da campanha de vocês, da luta de vocês aí para a gente ajudar ele. Desde o primeiro dia que eu recebi o e-mail com o diagnóstico, a gente já lançou uma campanha para tentar salvá-lo, né? O Instagram aqui dele chama @salveocaio. O que o senhor mencionou é importante, né? Eu aceito o diagnóstico do meu filho, mas eu não aceito o prognóstico, né? Sim. O prognóstico dele é a morte, isso eu não vou aceitar. Eu vou lutar até o final para poder salvar a vida dele. Então, por isso que a gente lançou essa campanha. Tem um ensaio clínico aberto nos Estados Unidos e a gente pretende levá-lo para lá, né? Tem outras crianças no Brasil também que têm o mesmo diagnóstico que o Caio. A gente espera que essas crianças também consigam esse diagnóstico, esse tratamento. Abriu agora em fevereiro, né? Só que tem um custo muito alto, um custo muito elevado e que uma família comum do Brasil não consegue arcar, né? O tratamento custa 2 milhões de reais. Os custos hospitalares. Custos hospitalares, na verdade, né? É despesa com equipe médica, translado para a gente ficar levando ele para lá durante 5 anos. Ele fica internado lá durante 4 meses. E hoje a nossa vida só gira em torno disso, tentar salvar o Caio, né? Tanto eu como a Rose, a mãe dele, a gente não consegue fazer mais nada, doutor, da nossa vida, a não ser levar o Caio para terapia e dar um jeito de salvar a vida dele através dessa campanha. Ele precisa manter com as habilidades que ele tem para poder participar. Sim. Ele precisa estar elegível. Ele não pode perder a coordenação motora, que está muito ruim, não pode parar de enxergar, não pode parar de falar. E não pode perder a deglutição também, que é uma das coisas que a doença tira. A gente falou, né, da doença, mas não falou os sintomas, não, o que ela afeta. Ela afeta a visão do meu filho. Então, meu filho, num período de 1 ano ou mais, ele pode estar aqui sem enxergar. Ele afeta principalmente a coordenação motora. Então, meu filho pode, daqui a 1 ano, estar sem caminhar. Ele afeta a deglutição. Então, ele provavelmente vai ter que usar um gastro ou alguma coisa. A respiração também, né, que a criança tem que usar uma traqueostomia e o futuro é entrar num estado vegetativo. Então, por isso que a campanha é Salve o Caio, para a gente poder salvar ele desse destino tão cruel, né? E entrou em estado vegetativo, provavelmente a criança vem em óbito, né? Porque como é uma doença neurodegenerativa, o gráfico dela é só para baixo, né? Mas vamos... Espero que todos que estejam escutando esse programa, né, que estejam olhando para a nossa história, possam nos ajudar de alguma forma, né? Seja com uma simples oração, uma mensagem de apoio. E vai dar certo. Já fortalece a nossa caminhada. E vai dar certo, porque o diagnóstico não define a vida dele. Quem vai definir a vida dele somos nós. E a gente vai conseguir. Pode ficar tranquilo, obrigado, tá? Obrigado por ter recebido Imagina, a gente. Obrigado eu que agradeço. Por ter nos convidado. Imagina, eu que agradeço. É muito importante essa divulgação. Para que outras pessoas possam saber, né? Que outros pais fiquem alerta quando começar a ver sintomas parecidos, né? E quando não estiver satisfeito com os médicos que estiver atendendo, procure um especialista, né? Lute pelo seu filho, lute pela vida do seu filho como se fosse a sua. Invista, né? Invista no seu filho, né? O filho é o maior tesouro que a gente pode ter. Né? E vocês não tiraram nossas dúvidas sobre isso, só reforçaram. Obrigado mesmo, tá? Eu agradeço. Pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado Você Vê Melhor até aqui. Semana que vem a gente vai estar mais uma vez aqui presente com mais uma história de superação, com mais uma história de amor, com uma história de luta, mas acima de tudo com uma história de vitórias, que é o que vai vir para o Caio. Fiquem com Deus, uma boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau.